Oi, Lincoln. Pois é, e assunto importante é o que não falta no dia de hoje. Hoje a gente está aqui no Salão Negro, diferente de normalmente que a gente está ali do ladinho no Salão Verde, porque daqui a pouquinho vai acontecer uma cerimônia importante aqui para o lançamento de uma frente parlamentar em defesa da segurança pública, que deve reunir mais de 300 deputados e senadores. Tem várias autoridades aguardadas, entre o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, também ministro do STF, Alexandre de Moraes. A gente vai conversar agora com os deputados que estão aqui com a gente para esse debate hoje. O deputado Silvio Costa Filho, que é do PRB de Pernambuco, e o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB de São Paulo. São Paulo mesmo, deputado Rio? São Paulo mesmo. E a gente vai conversar sobre isso. Vamos começar então sobre esse assunto aqui da segurança pública. O principal tema dessa frente parlamentar deve ser o pacote anticrime, que já foi enviado aqui para essa casa, que revela uma estratégia diferente desse governo, né? De começar um ano legislativo aí com 2 debates importantes. Sim, o governo ele é um governo atrapalhado, é um governo perdido, que não tem rumo. E ele tenta emplacar alguma medida que tem uma boa repercussão na sociedade. A violência é um dado da realidade brasileira, a segurança pública é um tema do máximo interesse da nossa população. Agora, eu estudei detalhadamente a proposta encaminhada pelo governo e pouco se fala de segurança. Mudança na legislação penal, de processo penal, na lei de crimes hediondos, na lei de improbidade, mas de segurança pública mesmo, medidas para combater a segurança, tem muito pouca coisa. Inclusive, eu faço parte de uma comissão criada pelo presidente Rodrigo Maia, com mais outros 6 deputados, que vai procurar fazer um enlace entre o projeto do governo, um projeto elaborado por juristas que durante meses trabalhou temas semelhantes aos temas tratados pelo governo, e projetos do Congresso, já que há centenas de projetos de lei que tratam sobre a mesma matéria apresentada pelo governo. Então, segurança pública merece a máxima atenção, mas exige investimento, planejamento, inteligência e não apenas jogada de marketing, como o pacote que o governo mandou aqui para o Congresso Nacional. Deputado Silvio Costa Filho, sua opinião sobre esse pacote. O senhor também tem um olhar mais crítico em relação a ele? Olha, primeiro eu acho que o ministro Moro, ele sem dúvida alguma está profundamente bem intencionado com o compromisso da agenda da segurança pública nacional. Nós entendemos que esse projeto ele amplia a legislação, amplia a fiscalização e, sobretudo, endurece as regras no combate à criminalidade, à corrupção, à improbidade, traz avanços para o combate à corrupção e ao crime no Brasil, mas nós precisamos tratar do tema da segurança pública com a visão mais estratégica. Nós precisamos ter uma política permanente envolvendo estados, prefeituras, todo o país numa agenda da segurança pública, que vai desde o serviço de inteligência, fiscalização de fronteiras, investimentos, valorização da polícia militar, da polícia civil, de todos os agentes que fazem a segurança pública do nosso país, envolvendo também os estados, as prefeituras, as guardas municipais. Eu acho que o projeto é bom, traz avanços, mas é importante que o governo do presidente Bolsonaro ele possa apresentar uma agenda para a segurança pública que vai desde o serviço de inteligência a investimentos públicos. E a gente observa que, nesse momento, o ministro Moro e o presidente Bolsonaro está faltando apresentar essa agenda, uma agenda mais estratégica para o país. A expectativa é grande também para a chegada da proposta da reforma da Previdência dos militares, que é importante não só pelo tema em si, mas também porque ela vai aí dar o início à discussão lá na CCJ da parte principal da proposta. Ontem o presidente Rodrigo Maia disse que essa proposta da reforma da Previdência dos militares tem levado em conta, pelo que se sabe do texto até agora, também a possibilidade de melhorar o salário dos militares que teriam uma defasagem salarial em relação aos servidores civis. Com isso, o impacto positivo dessa reforma seria menor do que o esperado. Vamos dar uma olhada no que disse o presidente Rodrigo Maia. O problema é que há uma defasagem grande salarial dos militares em relação aos civis, isso há. Mas o problema é que nós estamos no fim da festa, o Brasil quebrou. Eles estão querendo entrar nessa festa no finalzinho, quando já está amanhecendo, a música já está acabando, não tem mais ninguém para dançar. Então precisa organizar de que forma que compensa eles de alguma forma, sem sinalizar para o Brasil que nós estamos empurrando essa festa por mais alguns anos com o Estado já quebrado, sem capacidade de realizar investimento. O senhor acha que esses privilégios são defensáveis? Por exemplo, manter paridade, manter integralidade? Não, isso de jeito nenhum. Isso, paridade não tem mais quem defenda. Integralidade, aqueles que entraram com integralidade ainda tentam defendê-la. Acho que
tem que se discutir todos os pontos para ver o que gera impacto fiscal positivo para os brasileiros, não para uma categoria que seja militar ou que seja civil. Mas essa discussão da integralidade e paridade também tem entre os civis, aqueles anteriores a 2003, que a gente vai precisar discutir esse assunto, se haverá ou não transição, qual o impacto de uma transição. Então os militares estão vindo para o mesmo debate, né, e é óbvio que para os novos, de jeito nenhum, não dá mais, acho que o teto de todos os servidores públicos, né, militares ou civis, será o teto do regime geral do INSS. Para trás é um estoque, né, onde as pessoas estão vivendo mais, estão tendo um custo maior para o Estado, com uma arrecadação que foi pequena, menos nos militares e um pouco mais no civil, mas tudo muito abaixo da necessidade fiscal. Então, acho que a gente precisa organizar esse estoque para que todos possam contribuir e que a sociedade possa voltar a ter um Brasil crescendo e gerando emprego. Deputado Silvio Costa Filho, a expectativa inicial da Secretaria de Previdência era conseguir com essa reforma dos militares uma economia de 92 bilhões em 10 anos. Parece que esse texto que está sendo conhecido promete aí uma economia de 13 bilhões em 10 anos. Qual que é a sua expectativa da chegada dessa reforma aqui, como deve ser o debate do conjunto da reforma da Previdência? Olha, eu acho que o parlamento brasileiro ele tem que ter muita responsabilidade com o Brasil. Eu penso que é preciso que nós possamos pensar muito mais nas próximas gerações do que pensar nas próximas eleições. Qualquer presidente da República, do PT, do PCdoB, do PSOL, do DEM, teria que fazer a reforma da Previdência. Infelizmente, o nosso país, se não fizer, nós iremos entrar numa profunda recessão, queda de investimentos, aumento de desemprego e uma situação extremamente preocupante que o Brasil começa a viver com a não aprovação da reforma da Previdência. Eu defendo que a reforma ela seja aprovada pelo Congresso Nacional. Naturalmente, essa reforma carece de um conjunto de ajustes. É preciso discutir a situação dos professores, dos militares, a questão dos trabalhadores rurais, fazer um amplo debate sobre o BPC e, sobretudo, valorizando aqueles que mais precisam. Eu acho que o Congresso Nacional ele está muito atento a essa matéria. Os militares, o projeto está sendo encaminhado e nós vamos debater da forma mais transparente possível, porque é preciso que nós, com a Previdência, nós possamos fazer esse ajuste fiscal para o governo ampliar a sua capacidade de investimento, voltando a investir em obras públicas para gerar emprego e renda para o nosso Brasil. É fundamental que a Previdência seja aprovada para o Brasil voltar a ter credibilidade no mercado internacional e, mais do que isso, as obras voltarem a rodar no país, gerando emprego e renda, que isso é fundamental para o povo brasileiro. Deputado Orlando Silva, sua expectativa sobre essa reforma específica dos militares e também a tramitação da parte principal da reforma? Olha, primeiro eu vejo essa reforma como uma crueldade. Me impressiona como o governo Bolsonaro é cruel e como tem deputados que são cruéis com o povo. Por quê? É uma reforma que, aliás, eles estão com vergonha de chamar reforma da Previdência. Agora chamam a nova Previdência, que penaliza os mais pobres. Olha, o idoso pobre, que ganha R$1.000, vai ganhar R$400. A pessoa com deficiência, que ganha R$1.000 do benefício, vai ganhar menos do que esse recurso, o que é fundamental para a sobrevivência dela. Trabalhador rural, olha, 4.000 municípios do Brasil recebem mais recursos frutos da Previdência do que da transferência da União para os municípios. Portanto, é ruim para os municípios, é ruim para os mais pobres, não combate privilégios, porque o governo fala que vai combater privilégios, mas é mentira. As corporações mais fortes continuarão mais fortes. No caso dos militares, eu percebo que há muitos anos os militares foram vítimas de uma política dos vários governos que os seus rendimentos são muito baixos. Imagine que qualquer carreira do Estado, o primeiro ano de alguém, um jovem que entra numa carreira do Estado, ele já recebe um salário igual a um general 4 estrelas. Para mostrar que o país não tratou adequadamente das Forças Armadas, não tratou adequadamente dos militares. Agora, nesse momento, é necessário também levar em conta as especificidades da carreira militar. Por isso, eu imagino que a proposta vai ser menos rentável para o governo do que imaginavam, porque, aliás, também nesse caso, o governo é marcado por improvisos. Vamos falar então agora um pouquinho de plenário. Ontem já rendeu muito debate a política nacional de turismo. Essa questão então da liberação do capital estrangeiro nas companhias aéreas nacionais. Qual que é a expectativa do senhor para a conclusão desse debate ou para a continuidade desse debate hoje?
Olha, primeiro é fundamental para o Brasil que a gente possa abrir o mercado internacional. Eu acho que nós não podemos tratar desse tema com preconceito. Você sabe que, sem dúvida alguma, na hora que as empresas internacionais comprarem algumas companhias aéreas no Brasil, nós iremos ampliar o nosso mercado internacional, vamos trazer mais turistas para a economia brasileira e, automaticamente, pela competitividade, o preço da passagem ela vai baixar. Os estudos já apontam nessa direção. Esse projeto que está sendo aprovado, ele tem o apoio de todo o trade turístico nacional. A gente está vendo essa ação do governo Bolsonaro importante, que desde a época do presidente Lula, da presidenta Dilma, eles tentaram liberar o visto dos americanos aqui para o Brasil e isso não foi feito. Isso é uma demanda antiga do trade turístico nacional. Então, na nossa avaliação, essa é uma agenda importante, vai trazer desenvolvimento para o país, vai ajudar o Nordeste brasileiro como hub internacional para levar mais turistas para o Nordeste e, na nossa avaliação, é uma ação assertiva, porque na hora que um turista chega no Brasil, ele movimenta a economia, ele vai ao hotel, vai no restaurante, ele vai numa farmácia, ele movimenta toda uma cadeia produtiva. Então o Brasil há muito tempo só chega a 5 milhões de estrangeiros. Na hora que o mercado americano ele passa a vir para o Brasil, nós podemos em pouco mais de 3 anos ampliar em quase 5 milhões de novos turistas aqui para o país. Deputado Orlando Silva, o deputado lembrou bem, esse debate acabou esbarrando nesse anúncio feito pelo presidente Bolsonaro na viagem lá nos Estados Unidos sobre essa liberação unilateral dos vistos para turistas americanos e de outros países, o que tem alguma coisa a ver com essa discussão também, já que outros países não liberam também o capital para o capital estrangeiro, as suas companhias aéreas nacionais. Como é que o senhor vê esse debate? Olha, são duas coisas diferentes, completamente diferentes. A última vez que se discutiu medidas na Câmara dos Deputados para reduzir tarifa, foi quando se discutiu e aprovou que os passageiros pagariam pelas suas bagagens. A conversa fiada que trouxeram aqui para o Congresso Nacional é que isso criaria um ambiente para transporte de cargas, isso permitiria as rotas diferenciadas e, ao fim e ao cabo, haveria a redução das tarifas. 2 anos depois, houve um aumento das tarifas. Portanto, aqui eu já estou escolado com essa conversa de que é uma medida para reduzir tarifa. Não é o que aconteceu e não será o que acontecerá do meu ponto de vista. O que falta é um controle mais rigoroso, regulação. Muitas vezes as empresas têm razão quando reclamam dos tributos que impactam sobre os custos da operação dessas empresas. Portanto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é abrindo para a participação de capital estrangeiro que nós vamos reduzir tarifa. Não dá para a gente enganar a população de novo, porque o que nós vimos não é isso, com as mudanças na lei realizadas no Brasil. Outra coisa diz respeito aos vistos. Eu sou favorável a que o Brasil permita a chegada de turistas do mundo inteiro sem cobrar visto, desde que haja a reciprocidade. Na diplomacia, no mundo inteiro é assim. Na diplomacia existe o princípio da reciprocidade. Um país oferece a um visitante aquilo que um brasileiro recebe quando chega no país de origem desse visitante. Isso é o que o mundo inteiro pratica há séculos. O Brasil, de fato, errou. Bolsonaro errou quando, de modo unilateral, quebrou a tradição diplomática brasileira, desrespeitou a unilateralidade, a reciprocidade e adotou uma posição unilateral. É coerente com a linha dele, a linha de que acha que o brasileiro que vai para os Estados Unidos já vai mal intencionado. Ele próprio falou isso, já sai do Brasil mal intencionado. É um desrespeito completo ao povo brasileiro. Considero um erro do governo. Há outras estratégias que poderiam ser adotadas para expansão do turismo no Brasil, que não fosse ficar também nesse plano subordinado estritamente ao interesse americano. Deputado Orlando Silva, deputado Silvio Costa Filho, obrigada pela participação de vocês hoje. A gente volta ao estúdio com o Lincoln.